Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas e na aula de hoje a gente vai falar sobre um gráfico chamado Waterfall, ou cascata, ou bridge, ou ponte. Vários nomes para falar sobre o mesmo gráfico que é esse gráfico aqui. Olha só que gráfico interessante. A gente utiliza esse tipo de gráfico principalmente quando a gente quer mostrar valores cumulativos, tanto para mais quanto para menos, né? Tanto incrementando quanto subtraindo. Ok? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá, olha só que interessante, vamos ler esse gráfico aqui. Esse exemplo eu quis dizer o seguinte: eu tenho um orçamento de projeto de 500, pode ser 500 mil reais, pode ser 500 bananas, 500 maçãs, pode ser a unidade que você quiser aqui, tá bom? É só para a gente exemplificar. E aí, a partir desse orçamento, esse meu orçamento total, eu tenho vários projetos que vão consumindo essa bolsa, esse orçamento, esse dinheiro aqui, essas unidades, tá certo? E aí eu consigo mostrar o quanto cada projeto já consumiu e o quanto eu tenho no final das contas a realizar, tá certo? Tá chegando no final do ano e normalmente as empresas no final do ano, né, começam a ver, né, o quanto que ainda tem de dinheiro na bolsa, ou naquela área, naquela equipe, para saber se gastou de fato o que havia previsto ou não. Então, esse é um tipo de gráfico que consegue mostrar bastante esse tipo de informação, tá certo? E como que a gente constrói isso daqui? É bastante simples. Olha só que interessante. Eu vou copiar essa tabelinha aqui para a gente fazer esse mesmo exemplo, tá certo? Vou colar só os valores aqui para a gente ter a tabelinha. Então, olha só. Eu vou até arrastar a tela para baixo para a gente não ficar vendo o que está acontecendo lá em cima. Tá certo? Eu deixei aqui valores aleatórios, tá bom? Deixa eu colocar uma borda aqui só para a gente ver essa tabelinha. E aí o que acontece? Então, a minha tabelinha está estruturada da seguinte maneira. Eu tenho uma linha com o orçamento total, e aí eu tenho algumas outras linhas onde eu tenho os projetos, ok? Os valores de cada projeto. E aí presta atenção que eu estou usando no sentido negativo. Então eu tenho um valor X total e eu estou consumindo esse valor. Por isso que eu estou deixando aqui no negativo, ou seja, eu estou subtraindo daquele total. E aí eu tenho a minha última linha com um valor a realizar no final das contas, que seria o saldo que eu preciso realizar, né? Eu ainda preciso realizar 226, né? E aí está negativo porque eu preciso chegar aí lá no final do ano, do período, com R$0, né? Com 0 unidades desse orçamento total. Então eu preciso, né, essa soma inteira aqui desses valores negativos dá menos 500, no caso, que está, né, deixando zerado aqui com o meu valor total. Esse é o cálculo que eu estou fazendo aqui, tá certo? E aí, olha só, a partir do momento que você tem essa tabelinha, é muito simples, porque você vai selecionar os seus dados aqui, ó, onde tem valores. Vamos lá na guia inserir e a gente vai obter esse tipo de gráfico aqui, ó, gráfico de cascata, ok? Esse é o nome, e ele vai desenhar para a gente já praticamente no formato que eu quero. Só tem um detalhezinho ou outro que eu vou te dar a dica aqui para você melhorar ainda mais esse visual. Então, olha só, o título do gráfico eu vou chamar aqui de orçamento ou realização do orçamento, realização do orçamento, ok? Essa legenda aqui eu não preciso no final das contas, tá certo? Posso deletar. E aqui eu vou deletar também essas linhas de grade e esse eixo vertical aqui, tá certo? Esse eixo vertical aqui eu não preciso porque eu tenho os rótulos aqui, ó, aparecendo. Então não preciso fazer muitas alterações, tá certo? Só tem um ponto que é o seguinte. Esses números aqui, eles estão aparecendo negativo, por quê? Porque no final das contas a nossa base aqui está negativa. Eu não vou mexer na nossa base de dados, mas eu vou mexer na configuração desses rótulos aqui para que eles pareçam um número positivo, ok? É só uma questão de detalhe, mas isso pode fazer diferença na sua apresentação. Porque não tem como eu ter executado menos 48 mil reais. Na verdade, eu executei 48 mil e esse 48 mil, digamos assim, está sendo subtraído, né, da minha conta total, da minha bolsa de valores. Então, como que a gente faz um truque muito simples para quando a gente quer meio que inverter o sinal? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu não vou inverter o sinal, eu vou esconder o sinal. Olha só que interessante. Botão direito em cima dos rótulos, né? Eu vou formatar esses rótulos, formatar rótulos de dados. Aqui nessa opção de número, olha só o que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma categoria personalizada, aqui no caso, personalizado, certo? E o código da formatação vai ser 0.0, ok? Não vou entrar no detalhe sim. Por que 0.0? Porque na formatação especial de números,
a gente consegue colocar até 4 argumentos, né? A gente consegue colocar uma formatação para números positivos, uma formatação para números negativos, uma formatação para quando o número é zero e uma formatação para quando o valor é um texto. Então, por isso que eu estou colocando aqui 0, ponto e vírgula 0, significa que eu quero um formato de número 0. Pode ser que ele seja positivo aqui, né? Quer dizer, na verdade, sim. Formato 0 quando ele for negativo, quando ele for positivo. E aí, ponto e vírgula, agora quando eu passo para o ponto e vírgula, eu estou falando que eu quero também o mesmo formato 0, ou seja, o mesmo formato de número, mesmo que ele seja um número negativo. Então, quando ele for um número negativo, ele vai obter essa formatação do número 0 normal, que é um número, tá certo? Então, sem o sinal. Vou dar um adicionar aqui e ele já vai meio que esconder, né, o sinal aqui. Ele continua sendo negativo, 48 negativo, 89 negativo, 44 negativo. Porém, o formato dele aparece como sem o sinal, tá certo? E aí, a partir disso, você pode agora ir pintando aqui cada coluna dessa com a cor que for a paleta de cores aí da sua empresa. Então, eu vou colocar algumas cores aleatórias aqui, mas você vai buscar, né, o tom das cores aí da sua empresa, da paleta de cores, para deixar algo mais apresentável. O que mais que eu gosto de fazer? Deixa eu só colocar mais umas cores aleatórias aqui. Não sei se foi exatamente essas que eu peguei, mas o que eu quero mostrar para vocês também. O que eu costumo fazer é colocar esse efeito de sombra aqui em formatar, efeitos de forma, sombra superior, deslocamento superior direito, tá certo? Tanto nas colunas quanto no gráfico. Eu costumo fazer isso, você pode fazer isso para melhorar o visual também. E aí eu coloquei aqui nesse exemplo a fonte Abad para o gráfico, né? Fonte Abad. Também para os rótulos de dados, eu só aumentei aqui para o tamanho 10 e deixei em negrito. Assim também fiz nos rótulos aqui das colunas aqui de baixo, tá certo? Como se fosse nas categorias aqui, tá certo? Então ficou, ó, orçamento total, né? Projeto A, projeto B, projeto C, projeto D e o quanto que eu ainda tenho a realizar. É assim que você usa esse gráfico e aí você vai criar esse tipo de efeito aqui. Aqui está com valores aleatórios, por isso que está mudando ali, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo o que você tem achado desses conteúdos. Eu vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!